Saúdo de uma forma muito especial todos os meus colegas de mesa. A qualidade das intervenções foi por demais evidente, também era esperada. Deixaram-me na situação incómoda de terem passado já muitos pontos que eu gostaria de passar, na situação cómoda de ver confirmadas muitas das minhas análises e na situação também cómoda de eventualmente poder recuperar algum do atraso, poupando-me a repetir coisas que foram aqui ditas melhor do que eu poderia fazer. Ao seu provedor, em qualquer caso, peço o favor de se sentir livre, as palavras são como as cerejas, como sabemos. Este ano, por acaso, parece que quase não há cerejas, em face deste espantoso tempo que se instalou em Portugal. Vá-se lá saber por obra de quem, parece que por obra dos homens, não é? Em qualquer caso, não atribuamos o mal ao divino e, portanto, peço-lhe que não hesite em tirar uma palavra quando achar que a colheita de cerejas está demasiado produtiva, sem corresponder a essa produtividade numérica, uma produtividade intelectual. Ora bem, esta é a segunda vez no espaço de uma semana que tenho o grato prazer de usar da palavra em sessões públicas de reflexão aqui na magnífica cidade do Porto. A semana passada estive cá na Fundação de Serralves a discutir o papel do direito na crise económica, ou, eventualmente, melhor dizendo, a ausência de direito capaz de lidar com a crise económica. E hoje, digamos, temos aqui este convite bastante aliciante, mas não menos complexo, de futuro da zona euro, estabilidade, crescimento, enfim, no contexto deste tema geral do risco país. E devo dizer que estas duas ocasiões permitiram cruzar com participantes de exceção, como ainda aqui hoje tivemos e continuaremos a ter ao longo da manhã, e puseram-me em contato com o que de melhor existe no Porto. Na primeira sessão, cruzei o maravilhoso espaço de Cisa Vieira ao encontro daqueles que asseguram que mesmo nestes tempos difíceis é possível manter a crise é seguramente, é possível manter a cultura, é possível resistir, demonstrar que a cultura não é qualquer coisa de supérfluo, mas antes qualquer coisa de essencial à vida da comunidade. Aqui encontro o espírito empresarial do Norte, aqui reunido. Desde logo num sítio emblemático, a Fundação Cupertino de Miranda, que recorda, enfim, o nome de um dos maiores cidadãos do Porto do século XX, cuja visão empresarial é por demasiado conhecida, e que, além de mais, teve o mérito de criar um verdadeiro viveiro de financeiros e de cidadãos de exceção para o país. Recorda, entre outros, Vasco Vieira de Almeida, Emílio Rui Vilar, obviamente, Artur Santos Silva, Francisco Veloso, infelizmente já falecido, e tantos outros que passaram por a grande escola do Banco Português do Atlântico. Bom, e entretanto, entre as duas minhas viagens, o Futebol Clube de Porto ganhou o campeonato. E falo nisso não por esta opção que há em Portugal, eu acho que há futebol a mais na conversa portuguesa, há revistas cor-de-rosas a mais, há demasiadas coisas desse tipo a mais, embora o entretenimento, o espaço lúdico sejam um direito de cidadania. Só que quando todo o debate é reduzido a isto, é mau. Mas eu devo dizer que a vitória do Porto no campeonato não é por isso que eu falo nela. É porque não pode deixar de se ver nela uma vitória da organização, do trabalho, da vontade de vencer e do espírito de equipa. Ou seja, esta foi uma semana que me confirmou que Portugal, que sempre pôde contar com o Porto nos grandes momentos de crise, continua a poder contar com a cidade, com a região e seguramente a Europa também. Lamentavelmente, e não vou dar mais atenção a isto do que a que se dá uma nota de rodapé, tropecei no infeliz comentário sobre os magrebinos. E esse também é um tema ilustrativo dos tempos que correm e de um certo tipo de arrogância e de xenofobia e de espírito de confronto que alimenta algum debate na Europa. E, mais disto, a Europa não precisa. E vamos adiante. Outro acontecimento de maior relevo nestes últimos dias, unindo as cidades de Lisboa e Porto, como todos sabem, como todos, ou quase todos nesta sala lamentam, seguramente, por um lado e apreciam por outro, foi o regresso de Dom Manuel Clemente a Lisboa. Ele tinha sido bispo auxiliar em Lisboa, volta agora para cardeal patriarca, ganha seguramente a capital e muito com este regresso do Dom Manuel Clemente. E na hora da partida, ele teve, como sempre, palavras de sabedoria. E disse-nos qualquer coisa como isto: nos 6 anos passados enquanto bispo do Porto,
levo comigo histórias de resistência. É notável o esforço de alguns empresários para não fecharem as portas. Têm consciência de que se as fechassem não estariam a pôr em causa só as suas famílias, mas muitas outras. E sublinha que encontrou pessoas que mostraram como resistir criativamente à crise. E mais ainda, que existe uma disponibilidade grande por parte de muita gente que não é suficientemente respondida pelos decisores nacionais e internacionais. Para Dom Manuel Clemente, há, pois, um desfazamento entre a capacidade de resistir da população e as propostas apresentadas pelos governantes. Será que não se encontra, de facto, neste desfazamento uma boa parte da explicação para as dificuldades que encontramos no nosso dia-a-dia? E que este desfazamento que existe em relação aos deputados que elegemos, aos ministros que indiretamente legitimamos, ao primeiro-ministro que legitimamos indiretamente também, ao Presidente da República que legitimamos em eleições diretas? Mas, sobretudo, será que esse desfazamento não existe quando se ultrapassam as fronteiras nacionais e nos confrontamos com a burocracia de Bruxelas, que não elegemos, com políticos de outros países que foram eleitos democraticamente pelos seus eleitorados, não por nós, mas cujas decisões influenciam de forma muito mais decidida o nosso futuro do que influenciam as decisões que sejam tomadas pelos nossos políticos, por melhores que elas sejam. A zona euro, cujo futuro me pediram que apreciasse, é o último estádio de evolução, como todos sabemos, de um processo de integração europeia, que correspondeu a um apelo lançado inicialmente de uma forma algo irónica por Churchill, como todos sabem, e algo irónica por causa do difícil relacionamento que as comunidades europeias sempre mantiveram com a Inglaterra, e o momento que atravessamos é exemplar de novo. E um processo que foi especialmente dinamizado a partir da Declaração Schuman, através da qual a Europa exorcizou os fantasmas da Segunda Guerra e criou condições para um longo período de paz, solidariedade e desenvolvimento económico. E foi esta Europa, uma vez consolidada a democracia, em resultado da Revolução de 25 de Abril, que se juntou a Portugal, numa opção que gerou um consenso amplíssimo na sociedade portuguesa. Apenas uma certa franja política ficou fora desse consenso. E o balanço feito dessa adesão foi extremamente positivo. Em 2012, quando se concluíram 25 anos da União Europeia, eu tive o grato prazer de coordenar um livro onde 125 personalidades, eu gosto sempre destas coisas megalómanas, com muita gente, 125 personalidades, entre as quais, aliás, o Dom Manuel Clemente, já aqui referido hoje, fazia um balanço da adesão de Portugal à União Europeia, às antigas, então, comunidades europeias e agora União Europeia, e o balanço era, no essencial, um balanço positivo. A Europa a que nos juntamos, como todos sabemos, ainda não era a Europa do euro, mas não nos esqueçamos, Portugal abraçou com todo o entusiasmo o processo da União Económica e Monetária, com uma grande tolerância do agora tão severo Eurostat, e à semelhança do que fizeram vários outros Estados, lá conseguimos cumprir aqueles critérios mais ou menos esotéricos que permitiam a passagem à moeda única e entramos. O projeto da União Económica e Monetária parecia um projeto lógico, uma decorrência daquilo que vinha a ser os benefícios da integração crescente, especialmente do mercado interno, e o que disso tinha resultado em bem-estar para as populações europeias. Só como todos sabemos, já era visível na altura, mas agora toda a gente está de acordo, este foi um processo mal desenhado. O tempo escasseia e, portanto, custa-me ir ao passado, mas nunca conseguimos perceber o presente nem o futuro sem ir a ele. Telegraficamente, alguns dos aspectos mais negativos da criação da zona euro. Primeiro, a preferência dada aos indicadores de convergência nominal sobre os indicadores de convergência real. Esquecer que as economias eram profundamente diferentes, que a convergência de taxas de juros, taxas de inflação, não trazia nada de uma unidade substancial. Segundo, prioridade absoluta ao federalismo monetário. Federalismo não legitimado democraticamente sequer, um federalismo tecnocrático e esquecimento do federalismo económico e orçamental. Apesar de alguns vagos protestos da França, que a ideia que o Sr. Hollande esta semana também retomou do governo económico europeu.
Terceiro, a independência extrema do Banco Central Europeu, faz parte de um debate ideológico que não há tempo agora aqui para passar, e sobretudo o mandato que lhe foi conferido e que já foi aqui recordado, e que é um mandato puramente relacionado com a estabilidade de preços, que não tem o modelo remoto, como sabem, do Banco Central Europeu importado via Alemanha é a Fed. A Fed tem, no entanto, um mandato muito mais amplo que não se restringe à estabilidade, mas também, digamos, ao nível de desemprego. Outros aspectos ainda, a sobrevalorização do mito da moeda forte, o marco alemão, o glorioso marco alemão, e o desinteresse pelos efeitos dessa moeda forte na competitividade externa. E um último, a inexistência de mecanismos de entreajuda entre os Estados e a expressa consagração da cláusula no bailout, que depois a Sra. Merkel faria questão de sublinhar a vermelho muito carregado quando começaram as dificuldades com a Grécia. Escuso dizer o que isso trouxe atrás. Bom, de qualquer forma, o que é certo é que na altura mais ou menos toda a gente jurou pela bondade. Na Faculdade de Direito, sob orientação do professor Paulo Piti Cunha, tentamos fazer alguma resistência, levantar algumas críticas a este processo, sensivelmente estas que vos referi telegraficamente. O professor João Ferreira do Amaral, como é sabido, também foi fazendo o que pôde. E deixem-me que vos diga que é muito curioso, muito sintomático dos tempos que corremos. Como sabem, há um mês, sensivelmente, o professor João Ferreira do Amaral publicou um livro em que defende a saída de Portugal do euro, e esse livro tornou-se um best-seller em semanas sucessivas. Ora bem, ainda bem, fico muito feliz, sou muito amigo do professor Ferreira do Amaral, ele até me deu a honra de prefaciar o livro, mas normalmente os livros do professor Ferreira do Amaral estavam destinados a ser pequenos sucessos de estimação junto de um público muito apreciável, mas num pequeno círculo de amigos, praticamente. Já outro meu querido amigo, o Dr. Vítor Bento, publicou na mesma altura, sensivelmente, um livro sobre a mesma problemática, bastante mais, digamos, entusiasta do euro que o do Dr. Ferreira do Amaral, mas aconteceu uma coisa estranha, é que o livro praticamente desapareceu. Não foi best-seller e nem é sequer muito fácil encontrar nas livrarias, quando o normal seria que esse tivesse sido o best-seller. Portanto, digamos, de alguma forma, isto mostra o tempo que muda, as percepções dos portugueses que mudam sobre a Europa e sobre o euro. E depois, sempre na minha megalomania, publiquei já esta semana, foi posto à venda ontem, e fiz uma conferência, enfim, inspirada aqui na conferência da COFAS, e aproveito, não agradeci antes o convite, mas com um número de participantes ligeiramente superiores, foram 50 oradores durante um dia, foram todos mais contidos na palavra do que eu estou a ser, e, digamos, o tema era Troika Ano 2, passaram 2 anos sob o início da assistência financeira a Portugal, e o sentimento geral era um sentimento fortemente crítico da Troika, claro está, e implicitamente da União Europeia. E o sentimento que perpassava era já muito diferente daquele que eu tinha tido numa conferência idêntica um ano e meio antes, embora já um ano e meio antes a situação fosse tudo menos fácil. E alguns das pessoas que colaboraram nesse livro, na Troika Ano 2, uma avaliação de 66 cidadãos, porque a minha ideia foi que já que ninguém quer avaliar a Troika, então eu quero. Acho que a ausência da accountability da Troika é um dos aspectos complicados. O governo português, que responde democraticamente perante o Parlamento, perante os eleitores, responde também perante um grupo de funcionários, como dizia o Pisani-Ferry, num relatório também publicado a semana passada. A Troika aparece sob a forma de um grupo de homens, eventualmente mulheres, de fato escuro. Ainda hesitei se devia mudar o fato para não me confundir, mas pronto, adiante. O superador olhou para mim com ar de quem me diz: este foi o tal das cerejas, não é? Mas então, permitam-me só sobre as relações da Troika com a Europa que cite brevemente Jacinto Lucas Pires, autor, enfim, grande escritor e filho do grande europeísta Francisco Lucas Pires, ele próprio um grande europeísta, e que diz neste livro o seguinte: a Troika é um erro crasso, é o maior trunfo dado pela União Europeia aos eurocéticos, mas a Troika é anti-europeísta. Infelizmente não estou a brincar, diz ele.
A ideia de um grupo de emissários técnicos que, enquanto representantes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, venham a um país da União indicar soluções, sugerir opções, dar orientações, afinar metas, escolha-se o eufemismo que se quiser, ao governo desse país, é uma ideia capaz de destruir o sonho europeu em 3 tempos. Não, infelizmente, não estou a exagerar. Termino a citação. O que é certo é que temos o sentimento de uma Europa que se afunda, que perde qualquer papel no mundo, e esse sentimento foi expresso, por exemplo, por um conjunto de intelectuais portugueses, de intelectuais europeus. Um deles era português, António Lobo Antunes, mas depois havia italianos, Umberto Eco, franceses, Bernard-Henri Lévy, e até alemães, Peter Schneider, por exemplo, que expressamente afirmam: a Europa não está em crise, está a morrer. Não a Europa como território, naturalmente, mas a Europa como ideia e como projeto. Bom, nem todos os intelectuais pensam isso. Alamanque, por exemplo, cuja veia polemista todos apreciamos muito, passa a vida a dizer que a Europa é o último canto do paraíso perdido, o continente da civilização, dos direitos humanos, da democracia, das luzes, tudo isso. Basicamente, enfim, esqueçamos de uns parentes húngaros e umas outras coisas que por aí andam, mas basicamente Só que ficamos inevitavelmente para trás. O professor Eduardo Lourenço usava esta semana no Público a expressão que a Europa se tornava uma espécie de grande museu ao ar livre. Se continuamos assim, é aquilo que passaremos a ser. Um sítio onde há uma cultura histórica admirável que podemos ir visitar de vez em quando. Olhando para a União Europeia, para os sucessivos dados económicos, alguns foram aqui recordados, com todo o cuidado que o Dr. Carlos Andrade coloca nas suas intervenções, claro está, eu tenho a facilidade de estar menos limitado, só me responsabilizo a mim próprio. Isto de ser professor universitário é ótimo, porque não vinculamos, obviamente, as universidades, podemos dizer os disparates que quisermos, que temos uma independência pedagógica e científica total. E, portanto, a sensação que temos é que a Europa optou por um pacto de suicídio coletivo. Eu acho que, historicamente, quando se olhar para isto, vai ser muito difícil perceber o que é que passou pela cabeça destas pessoas, o que é que passou pela cabeça destes dirigentes. Mas o que é espantoso é que isto, mais ou menos, tem sido dito à Europa por toda a gente. Pelo Presidente dos Estados Unidos, pelo Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, pela Presidente do Brasil, pelos dirigentes asiáticos. Ainda no outro dia lia uma apreciação de um dos principais think tanks indianos que diziam: a Europa para a Índia, acabou, não arrisca nada. E, mais extraordinário, isto também é dito por uma senhora diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. E toda esta gente está farta das políticas europeias que fazem perigar a evolução económica mundial. O Dr. Carlos Andrade já nos explicou isto mesmo na tal versão soft. Eu estou na versão hard. Bom, a Europa, eu diria, parece apostada em dar razão a Orwell e dizer que as coisas mais difíceis de ver são aquelas que estão na frente do nosso nariz. Chegamos, de fato, a um tempo que se tornou extremamente difícil ser, como eu sou, um europeísta convicto. E é engraçado, esta semana, ontem talvez, o Wolfgang Munchau, como sabem, um dos mais prestigiados articulistas do Financial Times, tinha um excelente artigo que se intitulava It Doesn't Make Much Sense, but I Am Eurofanatic. De facto, estamos mais ou menos no domínio da profissão de fé. A Europa não é uma equipa que ganha campeonatos pela organização, pelo espírito de vitória, mas pela fé que alguns vão conservando nela. Bom, ora bem, neste contexto, responder às questões se a zona europeia, euro pode crescer, se pode conseguir estabilidade, são questões dramáticas, se quisermos. Ainda por cima, a organização perturbou-me especialmente porque pediu-me que formulasse 3 perguntas, das quais e que desse 3 respostas, e que só uma das respostas era a certa. Eu perguntas 3 era fácil, ou antes era difícil selecionar só 3. Agora, encontrar uma resposta certa
ultrapassava-me, de maneira que tive que ser indelicado e não vos fornecer, peço desculpa, as tais respostas, suponho que é para o tal tempo smartphone. Eu estou, aliás, fascinado, acho que é uma ideia fantástica, toda a gente tem dificuldades de mobilização de pessoas para conferências, esta ideia de uns passatempos desse género. Muito obrigado, vou copiar. Bom, o que acontece é que estamos aqui no domínio das previsões, e eu lembro-me de um excelente humorista, o Ricardo Araújo Pereira. É outra coisa, Portugal está cheio, além de futebol e revistas cor-de-rosas, são humoristas. Todos os dias aparece um novo, não consigo acompanhar a velocidade, mas esse, como é das origens, ainda dou por ele. É muito fácil dar por eles fazem muito barulho. Bom, que é o Ricardo Araújo Pereira, claro está, e que uma vez num programa aparecia um professor vidente e tal, que fazia previsões, mas fazia previsões para daqui a 100 anos, ou coisa assim. E diziam-lhe, mas, professor, mas porquê é que está a fazer previsões para daqui a 100 anos? E ele dizia, por uma razão muito simples, é que já não está cá ninguém para me pedir contas nesta altura. Bom, o sketch já tem uns tempinhos e, portanto, o Ricardo Araújo Pereira ainda não tinha percebido, como nós percebemos nos últimos tempos, que se podem fazer muitas previsões erradas e que ninguém nos pede contas por termos feito previsões erradas. Aliás, acho que o professor Miguel Beleza costuma citar uma graça que creio que é do Samuelson, que é, se forem economistas, nunca façam previsões, se fizerem previsões, façam muitas, porque assim erram em várias, a coisa vai passando. Bom, mas o problema é este. Todos nós gostaríamos de ter respostas certas, não temos. E todos nós, sobretudo, ouvimos declarações categóricas que nos deixam a pensar, será mesmo assim? Por exemplo, um dia destes, ouviu-se o Ministro das Finanças proclamar que os depósitos abaixo dos 100 mil euros eram sacrossantos. Deus o ouça. Mas eu não pude deixar de sorrir com esta certeza, porque hoje é assim, mas amanhã será. Mas aí atrás, os depósitos eram sacrossantos, ponto final. Agora já são os depósitos abaixo de 100 mil euros. Provavelmente noutra altura serão 75, 50, hein? Vamos ver onde é que para. Bom, ou antes, esperemos não ver, claro está. Bom, porquê é que eu uso este exemplo? Podia usar muitos outros, só para chamar a atenção para uma coisa que já foi aqui muito bem assinalada, que é o grau de incerteza que se apoderou das nossas vidas. E o efeito que isso tem nas decisões económicas. Os oradores que me antecederam sublinharam isto devidamente. Ninguém, como esta plateia, tem a percepção do que é a incerteza e a instabilidade para o funcionamento de uma economia, para o investimento na economia. Mas hoje, o chão comum da União Europeia é a insegurança, a incerteza, a vulnerabilidade das populações, a impotência dos cidadãos. Isto tudo num chão que foi feito comum para garantir a estabilidade, a segurança e o bem-estar económico. Este cenário, o que é que pode acontecer? Podemos continuar a empurrar com a barriga para a frente, podemos arrastar, podemos ir improvisando, podemos ir pastando, digamos. Aquilo que os anglo-saxónicos designam por uma expressão que eu não consigo traduzir, tentei mais ou menos com estas várias, podia ter continuado com outras, que é o muddling through. Vamos andando, vamos empurrando por aí adiante. É o horizonte mais provável, mas o meu receio é que tenha a consequência que é assinalada no manifesto daqueles intelectuais europeus de que vos falei. É que isto pode durar 2, 3, 5, 10 anos, ser precedido de numerosas remissões que deem a sensação uma e outra vez que o pior já passou, mas chegará. A Europa sairá da história, de uma forma ou de outra, se não se agir. Desaparecerá. Isto deixou de ser uma hipótese, um vago temor, um pano vermelho agitado à frente dos europeus recalcitrantes. É uma certeza. É um horizonte insuperável e fatal. Tudo o resto, truques de magia de uns, pequenos acordos de outros, fundos de solidariedade por aqui, bancos de estabilização por acolá, só servirá para atrasar o fim e entreter o moribundo com a ilusão de um adiamento. Não sou tão categórico como os intelectuais. Os intelectuais, por vezes, têm estas certezas excessivas. Não são só os economistas, ainda bem que podemos distribuir o mal pelas aldeias. E os juristas, claro está. Embora nós, juristas, creio que temos muitos deméritos, mas temos talvez uma noção maior do relativismo das coisas. Se quisermos uma atitude mais cínica em relação ao estado do mundo, para não parecer que estou a fazer demasiado o elogio da classe.
Bom, e num cenário oposto deste cenário apocalíptico dos intelectuais, podemos admitir que as coisas vão mudando. O Dr. Carlos Andrade, com a elegância dele, foi-nos dando essa ideia. A ideia da austeridade já teve melhores dias, como sabemos. Até agora ainda não apareceu aqui ninguém a defender muito entusiasticamente a austeridade. Não sei se vai aparecer. O ambiente intelectual mudou um pouco. Estou de acordo com o Dr. Carlos Andrade, que, enfim, o fait divers, que não é fait divers, é muito mais importante que isso. O episódio Rogoff-Reinhardt não tem as consequências tão graves que lhe foram assinaladas, ou antes, tem as consequências tão graves que lhe foram assinaladas. Isso é que é curioso. É que, não conduzindo essencialmente a uma revisão total das conclusões, foi um descalabro, foi o descrédito público. A minha editora teve, aliás, o azar de publicar, pouco tempo depois da saída do artigo que criticou Kenneth Rogoff, de publicar a versão portuguesa de um livro que, noutras condições, teria sido um sucesso muito maior do que vai ser depois disso. Bom, mas há aqui uma mudança de ambiente intelectual muito significativa. Nos Estados Unidos, nos últimos tempos, têm saído uma série de livros interessantíssimos, com títulos magníficos, tipo Austerity, The History of a Very Dangerous Idea, Austerity Kills, e assim por diante. Podia dar vários outros exemplos. O ambiente intelectual começa a mudar e a mudar muito, o que até torna muito cómodo a vida para quem não gosta muito disto da austeridade e que antes inevitavelmente citava o Krugman e o Stiglitz. Pronto, agora começamos a ter uma maior diversidade de autores e tal que podemos citar. Ai, as cerejas, as minhas desculpas. Bom, e depois temos uma coisa que ficou muito bem aqui assinalada, é que temos políticas económicas a nível mundial diferentes da política europeia e que os resultados são muito melhores. E são muito melhores, note-se, apesar da Europa, como foi aqui sublinhado. Então temos os Estados Unidos, com o pobre presidente Obama a contas com os europeus lá do sítio, isto é, os republicanos. Depois temos o Japão, um país endividadíssimo e tal, o exemplo de todos os males deste mundo, 200% de dívida pública, 200% do PIB de dívida pública, tudo mal, exceto ser a terceira economia mundial. E que resolve agora este desplante, que é, com esta dívida pública enorme, lança um programa fortemente expansionista. E graças a isso, parece começar, enfim, com todo o cuidado que é necessário pôr nestas coisas, parece começar a conhecer resultados disto. Curto parênteses para dizer que a Abenomics, que é extremamente interessante e que tem sido saudada como muito positiva, comporta o risco de retomar algumas práticas complicadas a nível internacional, de proteccionismo, de competição pela desvalorização, etc. Mas isto é outro discurso. E, portanto, começam a surgir estas políticas. E pode ser que a União Europeia compreenda que não é possível continuar a via da austeridade, que, como a medicina medieval demonstrou bastante, e demorou muito tempo a perceber-se isso, tirar sangue ao doente leva à morte do doente, e, portanto, pode acontecer que tenhamos um cenário paradisíaco, no qual tudo muda e tudo se altera. Mas há talvez outros dois cenários possíveis. Num primeiro, um grupo de países ou sai do euro ou, e confesso, é a minha preferida, que mais não seja, dá-me prazer dizê-lo, empurramos a Alemanha para fora do euro, em vez dela nos empurrar a nós. Tirando a Alemanha do euro, temos um euro mais fraco? Pois temos. Mas se tivermos um euro em que está um grupo de países, em que esteja, espero eu, não só Chipre, Portugal, Grécia, os célebres PIGs, mas em que possa estar a França, e mesmo dentre os PIGs a Itália e a Espanha, há condições para fazer um euro 2, se quisermos, razoável. E se houver a sensatez de fazer um divórcio razoável, mantendo sistemas de acordo entre o euro 1 e o euro 2, talvez não fosse mau de todo. E, enfim, eu gostava de ver o marco alemão ou o euro 1 da Alemanha e dos seus países prósperos, fortíssimo, como é que aguentava a competição do euro 2. Provavelmente nunca vou ver.
E depois há outra hipótese, que é a Inglaterra, como sabemos, pode muito bem acontecer que saia da União Europeia. Nunca foi um parceiro muito fundamental, muito a parte inteira, mas pode sair mesmo. E se sair, o mais provável é que a Inglaterra vá tentar lançar de novo uma coisa tipo EFTA. E se lançar de novo uma coisa tipo EFTA, provavelmente apela aos seus velhos aliados. E não é por acaso que nós somos os aliados tradicionais da Inglaterra e, portanto, podemos acabar numa coisa tipo EFTA. Claro que, para quem gosta muito da Europa, eurofanático, como diria o Wolfgang Munchau, ainda por cima de insuspeita nacionalidade, é uma maçada que isto aconteça. É um retrocesso no processo da construção europeia. Claro que sim. Mas, at the end of the day, o que é que queremos com a construção europeia? Queremos que as populações vivam melhor. Se elas viverem melhor assim, talvez nos sintamos mais unidos na Europa do que num quadro espartilhante em que toda a gente se queixa de toda a gente, os países ricos dos países pobres dos países ricos, os católicos dos protestantes e assim por diante. E eu diria, todos nós sentimos-nos mais à vontade pisando um terreno reformista, sem termos que ser confrontados com revoluções, com alterações sistémicas imprevisíveis, e por isso tento ser otimista e admitir que haja talvez aqui um meio caminho, porque um meio caminho era muito fácil de concretizar. 5 pensamentos rápidos para um meio caminho. Primeiro, qualquer coisa que o Krugman era inevitável que acabava por citar mais cedo ou mais tarde. O Krugman ainda esta semana dizia que era que se a Alemanha melhorasse um bocadinho só a qualidade de vida dos seus cidadãos, isto é, tivesse uma política um bocadinho mais expansionista, isto tinha um imediato alívio sobre os países do Sul. E era normal, a Alemanha, que os diabos têm que se convencer que está na mesma moeda que nós. Não pode atuar como os Estados Unidos atuam em relação a Salvador, ou a Guatemala, ou qualquer outra coisa dessas. Depois, o Parlamento Europeu, no outro dia, fez um gesto de cidadania notável, passou quase despercebido, mas chumbou o orçamento europeu, que é um orçamento vergonhoso, quer dizer, não sei como é que há lata para fazer uma proposta de orçamento como aquela que foi feita e aprovada pelos governos europeus. E, portanto, talvez o Parlamento Europeu consiga pressionar um pouco os governos para que haja um orçamento central mais forte, para que este orçamento central possa conseguir algum efeito de atenuação das crises. Depois pode ser que o Banco Europeu de Investimentos possa ter uma posição um bocadinho mais ativa do que aquela que tem. Reparem que estou a falar de tudo de coisas muito moderadas, muito fáceis. Depois, talvez os europeus reparem num quadro que o Dr. Carlos Andrade mostrou, que é a taxa de inflação, que é baixíssima. Nós estamos abaixo de tudo. Nós temos um temor em Portugal da inflação. Nós vivemos com aquela inflação pesadíssima e tal, antes da entrada para a União Europeia. Mas a verdade é que um bocadinho de inflação, neste momento, só fazia bem. Como aí há uns anos o Nouriel Rubini começou a insinuar. Porque um bocadinho de inflação, além de mais, limpava um bocadinho da dívida e, portanto, tinha vantagens. Claro que o risco é toda a gente sabe, que a inflação começa e depois como é que se acaba. Ainda por cima, há uma enorme ficção histórica, que é a ideia que foi a inflação que levou o nazismo ao poder. Totalmente falso. Houve, de facto, uma inflação galopante na República de Weimar, que destruiu a classe média, que destruiu as poupanças, só que a República de Weimar fez uma reforma monetária muito violenta e repôs o poder da moeda, mas criou um grau de desemprego elevadíssimo. E foi esse desemprego que levou Hitler ao poder. Porque é que vamos fazer outra vez a experiência? Não sei. Mas, portanto, isto tudo para dizer que se os alemães, os europeus, se convencessem que a inflação não é assim um pecado tão grande, e já agora me passa que a dívida pública, que todos nós queremos que seja moderada, também não é assim esse papão tão enorme. Japão, terceira potência mundial, e, sobretudo, alguém sabe quando a Revolução Industrial começou na Inglaterra, qual era a percentagem da dívida pública inglesa sobre o PIB? Lembrou um insuspeito economista, Martin Wolf, há 2 semanas, 295% do PIB. E foi essa dívida pública acumulada que permitiu a Revolução Industrial,
essa revolução financeira, essa organização dos mercados financeiros, que permitiu a revolução industrial, que permitiu muito do progresso que nos faz ainda hoje estar aqui neste tom. E depois, não tenho muito mais sugestões, mas bastava mais uma, que é esta. Como sabem, no direito civil, no direito comercial, durante muito tempo os devedores iam para a cadeia. Era uma solução, digamos, que correspondia a um imperativo moral, essa coisa de honrar os compromissos. Não sei porque é que uns compromissos são mais sagrados que outros, mas pronto, está enraizado na nossa cultura. Eu vou sair com a fama da pessoa mais infiável, que acha que os devedores passam ótimos e que não devem pagar e tal. É a anedota, claro está, que estou a fazer para tentar defender o meu ponto de vista. E, portanto, durante muito tempo os devedores iam para a cadeia. E o que é que isto servia para os credores? Dava-lhes uma satisfação. Não me pagaste, mas passas o resto da vida na cadeia. So what? E serem reembolsados eram? Não eram. E, portanto, talvez não seja mau os credores atuais perceberem que é melhor fazer uma espécie de plano. Como é que são os projetos de recuperação de empresas, para retomar a analogia com o privado, e tentar permitir que se recupere essas empresas que são os Estados. Há, portanto, assim, ideias relativamente simples que talvez conseguissem fazer por qualquer coisa pelo futuro da Europa. E aqui eu dei-me conta, começou-me quando cheguei a esta parte do meu raciocínio, comecei a pensar, isto aproxima-se de uma coisa que eu já ouvi. E depois lembrei-me que foi uma declaração que foi na altura objeto de um gáudio geral, toda a gente disse, olha a senhora o que ela foi dizer, que foi a senhora Presidente da Assembleia da República, que a certa altura declarou, eu acredito que numa folha A4 se podia mudar a Europa toda. Pronto, toda a gente disse, mas que disparate. Eu caí um pouco no disparate contrário, não foi uma folha A4, mas enfim, nos minutos que o senhor moderador me deixou, lá fui dizendo isto. E queria só acabar, comecei por falar no Dom Manuel Clemente, permitam-me que retome, até porque os tempos estão tão dados a evocações religiosas, que retome uma ideia que creio que é fundamental para Portugal e para a Europa. É uma oração de São Francisco de Assis. Nestes tempos em que temos um Papa que recupera o nome de Francisco, que reclama a herança franciscana, neste tempo em que a Europa, se não abriu mão do privilégio de fazer eleger o Papa, abriu pelo menos do Papa ser um de nós, a oração de São Francisco de Assis, que me faz todo o sentido, a oração da serenidade. Como todos sabem, diz, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Tem que ser a nossa oração e o nosso apoio. Muito obrigado a todos.